Oi pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Francinésio de História e estou passando aqui para explicar a nossa atividade da nossa aula de hoje. Bom pessoal, a nossa atividade dessa semana será sobre o conhecimento de história. O que é história? Por que é importante estudar a história? Quem é que escreve e narra a história, certo? Qual é a função da história? Quais são as fontes utilizadas para escrever e narrar a história da humanidade, certo? Como a gente já viu isso assim de forma resumida nas questões de revisões, agora a gente vai ter um tempo para estudar de forma mais aprofundada, certo, pessoal? E lembrando que quem ainda não fez as atividades das semanas passadas, procurem fazer, porque é importante a participação de vocês. A nossa avaliação terá peso também a participação de vocês, certo? Então se faz importante vocês estarem participando das nossas atividades, até porque é importante para a nossa aprendizagem, correto? Então, vamos dar início ao nosso tema de hoje. Bom, como eu falei a vocês, o nosso tema de hoje é o que é história? Para que serve história? Quem é que narra? Quem é que escreve a história? Quais são as fontes, os métodos utilizados para isso ocorrer? Aqui de início, como vocês podem ver, e também vocês vão receber esse caderno com essa atividade, com todas as atividades de todas as matérias. Podemos ver aqui no caderno de história esse texto que fala sobre isso, o que é história, conhecimento histórico, certo? As fontes históricas utilizadas pelo historiador para narrar os acontecimentos históricos, certo? Então eu vou ler algumas partes e vou explicar a vocês para que o vídeo não fique muito longo. Bom, o texto, como vocês podem ver aí, inicia da seguinte forma: formas de registro da história e da produção do conhecimento histórico. É comum que se pergunte como um historiador trabalha com o objetivo da história. Já foi explicado que a história é a ciência que estuda os homens em seu tempo. Mas afinal, como o historiador registra a história? É a partir dessa pergunta que veremos as formas de registro da história e da produção do conhecimento histórico. Como a gente já tinha visto nas nossas atividades de revisão, a história é a ciência que estuda o homem no seu tempo. Entendeu, pessoal? Como vem dizendo aqui novamente o texto. Dando continuidade, o historiador depende das chamadas fontes históricas, vestígios deixados pelos homens do passado que contam um pouco de sua história e que são uma forma de registro para escrever a história que, por sua vez, narra fatos históricos. Sobre os fatos históricos, não necessariamente são grandes feitos da humanidade, podem representar também fatos do cotidiano humano. Tá vendo, pessoal? A nossa história de vida, da nossa comunidade, da nossa cidade, certo? São fatos históricos importantes para a nossa comunidade, para a nossa família, para nosso estado e assim por diante. Não é apenas aqueles grandes fatos importantes, de grandes personagens que são importantes para a história. Todos os fatos históricos são importantes para o conhecimento histórico, certo? Aí, dando sequência ao texto, ele diz o seguinte: em meio às fontes históricas, que são as formas de registro da história, temos uma divisão entre fontes materiais e não materiais. Aquilo que eu já havia explicado a vocês, pessoal. O que são fontes materiais? São fontes palpáveis, certo? Pela visão humana, certo? E tocável. Aquelas coisas que a gente consegue tocar, consegue ver materialmente. Como uma escola, um templo, um arco e flecha, um documento, uma folha, um documento, certo? E os não materiais são aquelas coisas que a gente não, necessariamente não consegue tocar, mas a gente escuta,
visualiza como uma música, uma dança, certo? Um relato oral de uma história de família, de uma história de nossa comunidade e assim por diante. Aí, em meio às fontes históricas, que são as formas de registro, como a gente já falou, já no que se refere às fontes não materiais, como eu também já falei, que são aquelas fontes que a gente não consegue tocar, mas tem uma visualização, escutamos, são esses tipos de fontes, certo? Dando continuidade ao texto, vamos lá. Dessa maneira, para preservar suas fontes, o historiador tem certos mecanismos. São eles: tombamento e registro. O primeiro se refere aos bens materiais. Quando um bem material é tombado, se trata de um bem físico, uma fonte material. Quando ocorre o registro, nos referimos a bens imateriais. Estes são muitos atrelados à cultura. Uma dança regional, uma manifestação cultural, são fontes registradas por serem não materiais, são imateriais, certo, pessoal? E como eu já havia dito a vocês, quem escreve a história, quem narra a história é o historiador a partir das fontes, que são os vestígios deixados pelo homem ao longo de sua vivência na Terra, em contato com o meio ambiente para sobreviver, certo, pessoal? E a importância de se estudar a história é de termos o conhecimento de como povo, de como ser humano, de nossa identidade cultural, de nossa história passada, da história de nosso local, da história de nossa cidade, certo? E isso se faz importante, porque é importante um povo ter uma memória, ter um conhecimento de sua história, porque senão, pessoal, corre o risco dessas pessoas, dessas sociedades caírem no esquecimento. Porque o importante é ter essa consciência em mente, que todo fato histórico, seja da sua vida, seja da sua comunidade, é importante, porque é um relato histórico de uma sociedade, de uma comunidade, que pessoas, filhos, netos, mais à frente, precisam ter esse conhecimento, certo? Para valorizar e conhecer, né? Ter esse conhecimento da história do seu povo. Encerrando um texto, pessoal, temos aqui as questões, certo? De início, temos 5 questões nessa atividade aqui. Essa atividade é dessa semana. Vocês vão receber esse caderno e esse caderno vai ter 3 atividades de história. Vocês vão fazer apenas essa atividade. A próxima atividade de história vocês vão fazer semana que vem. Correto, pessoal? Não precisa fazer todas de uma vez só, certo? Vocês estão vendo aqui, vão fazer apenas essa atividade. Vocês vão copiar a pergunta aí e marcar a alternativa correta no seu caderno. Não precisa colocar essas fotos no caderno, porque até é difícil, né, gente? Colocar isso no caderno. Mas vocês vão copiar as questões e colocar a resposta no caderno. Por exemplo, aqui, número 1. Se for a resposta a letra A, você bota lá embaixo, letra A. Aí vai, pula uma linha e dá sequência ao número 2, certo? Então eu vou explicar aqui as questões a vocês. O número 1 vem pedindo o seguinte: baseado no texto acima, marque a alternativa cuja imagem representa um tipo de fonte histórica material. O que é um tipo de fonte histórica material, pessoal? Aquilo que a gente consegue ver, tocar, certo? É visível e é algo material. É um material que a gente consegue tocar. E vocês vão marcar aí, ó, as alternativas A, B, C ou D. Uma dessas fontes. Essa primeira aqui a gente observa aqui é uma dança, que é a capoeira. A B, a gente vê aí que são músicas também, um ritual indígena. A C é um relato oral que o seu avô, um avô está contando aos seus netos. Letra D é um jarro. É um jarro de cerâmica com pinturas. Indo agora para a questão 2, pessoal. Ela diz o seguinte: as fontes históricas são divididas em 2 tipos. A. Materiais e imateriais. B. Históricas e não históricas. C. Escritas e artísticas. D. Culturais e não culturais. Quais destas daí é a alternativa correta? Vocês vão marcar aí no caderno de vocês a alternativa correta. Questão 3. No que se refere às fontes não materiais, podemos afirmar que traz um exemplo de fonte imaterial afirmativa. Ele está pedindo aqui, pessoal, o que é uma fonte imaterial.
certo? Se no número 1 eu queria uma fonte material, agora eu quero uma fonte imaterial, aquela que a gente não consegue tocar, não é um material assim físico, mas a gente consegue ver, escutar, certo? Aí, letra A, escritos antigos, B, instrumentos antigos de caça, C, danças folclóricas ou D, joias antigas. Aí vocês vão marcar a correta, apenas uma. Questão 4. São vestígios deixados pelos homens ao longo da história e são também formas de registro da história. O trecho citado se refere ao conceito de A, fatos históricos, B, fontes históricas, C, tombamento ou D, registro. Vocês vão ver esse trecho aí, são os vestígios deixados pelos homens ao longo da história e são também formas de registro da história. E vai marcar o que é esses vestígios deixados pelos homens e esse registro de história. Se são fatos históricos, fontes históricas, tombamento ou registro, certo? Questão 5. São acontecimentos ocorridos ao longo da história da humanidade e não necessariamente se referem a grandes feitos, mas também a acontecimentos cotidianos. O trecho citado se refere ao conceito de... O que é? Esse texto aí está definindo o quê? Está se definindo a história, B, o historiador, C, fatos históricos ou fontes históricas, certo, pessoal? Aí vocês vão parar aqui essa semana, só nessa quinta questão, e semana que vem a gente vai estudar essa parte aqui, tá vendo aqui, ó? Semana que vem, ó, não precisa fazer hoje. A pré-história, semana que vem a gente dá início. Então, pessoal, mais uma vez, façam as atividades, não deixem de fazer, e qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo aqui no privado. Se vocês ainda não receberam esse caderno, façam essas atividades aqui no caderno de vocês mesmos, escrevam. Agora, se vocês já receberam, podem marcar o X aqui, viu? E tirem uma foto e me enviem. Certo, pessoal? Então eu estou aguardando o contato de vocês. Até mais.